Termina nesta segunda-feira o prazo para as defesas do ex-presidente e de outros 7 réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista apresentarem uns recursos ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar um plano de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, fazem parte desse grupo Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Ganier e Mauro Cid. Todos eles foram condenados pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, por dano qualificado e por deteriorização do patrimônio tombado. Larissa, a gente sabe que a condenação de todos os envolvidos dificilmente vai conseguir ser revertida, mas o que pode mudar? O que pode mudar a partir de agora, né? A partir desses recursos? Qual que deve ser a estratégia do ex-presidente? Se vai ser atrasar a execução dessa pena, mudar o regime de condenação, que foi inicialmente previsto para o regime fechado? Como que a gente pode esperar agora? Olha, Letícia, se a gente ouve alguns juristas, né, sobre esse assunto, o que a gente tem percebido é que, em termos de embargos de declaração, né, que são aqueles ali para tentar esclarecer algum ponto mais nebuloso, mais obscuro das decisões, o que poderia ocorrer é, de repente, o atraso ali no início do cumprimento da pena, etc. Por quê? Porque uma mudança muito contundente não costuma ocorrer quando esses embargos são apresentados. Existe a possibilidade, inclusive, né, de não serem acatados, enfim, tudo isso numa realidade de que, de fato, o que poderia, os embargos que, de fato, poderiam provocar alguma mudança um pouco mais enfática, mais significativa, seriam os embargos infringentes. Mas, como a gente discutiu aqui na semana passada, né, a interpretação é a de que esse tipo de embargo não se aplica nesse caso do Núcleo 1, né, do núcleo crucial da trama golpista, porque apenas o ministro Luiz Fux apresentou posicionamento divergente em relação aos demais ministros, né? Seria necessário que pelo menos mais um ministro, ou seja, que pelo menos dois ministros apresentassem seus posicionamentos diferentes do restante, e aí sim poderia embasar aí algum tipo de embargo infringente. Então, terminando esse prazo hoje para a apresentação dos recursos pelas defesas, né? Não existe um prazo fixo, um prazo definido para que o Supremo Tribunal Federal faça essa análise, mas também retomando aqui um comentário que a gente fazia aqui no Primeira Análise na semana passada, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal quer que tudo relacionado à trama golpista, os julgamentos, análise de recursos, etc., que tudo isso chegue ao fim, né, que esteja finalizado até o fim de dezembro, até o fim de 2025, para evitar algum tipo de contaminação no debate eleitoral do ano que vem. Então, ao que tudo indica, deve ser uma análise mais célere mesmo dessas questões, até porque a gente lembra que julgamentos e prazos e outras etapas também estão aí, os outros núcleos estão envolvidos nesses outros processos também, e o Supremo Tribunal Federal precisa ir também avançando, digamos assim, nas etapas relacionadas aos demais núcleos da trama golpista, que também, né, estão sendo julgados, também estão tendo os seus casos analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é a gente aguardar ali, né? 23h59 de hoje, temos esse prazo aí para que as defesas, portanto, possam apresentar os seus recursos. Letícia. Como a Larissa mencionou, a expectativa do Supremo é terminar todos esses julgamentos, não só do Núcleo 1, mas do Núcleo 2, 3 e 4 esse ano, e terminar, inclusive, essa questão do prazo das defesas esse ano, porque ali o que a gente falou é o que o Supremo não quer que essa questão contamine o processo eleitoral do próximo ano. Mas, Larissa, só para a gente deixar muito claro, até para quem nos acompanha, o Bolsonaro ainda não está cumprindo a pena pela tentativa de golpe de Estado. Ele está em regime domiciliar por outro processo, que tem a ver com a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. São coisas diferentes, né? Exatamente, Letícia. É sempre bom a gente fazer essa diferenciação, né? São ações diferentes, vamos colocar nesses termos para quem está nos acompanhando conseguir entender.
o cumprimento da pena pelo julgamento da trama golpista ainda depende, o início do cumprimento dessa pena ainda depende de todo esse processo que a gente falava aqui há pouco sobre recurso e análise dos recursos. Importante só a gente deixar claro para quem nos acompanha, porque como o ex-presidente está em regime fechado, para não poder confundir, o que ele está é por conta ali do processo que o Supremo fez da atuação do filho, né, do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e aí essa prisão domiciliar que ele está cumprindo agora, que na verdade são medidas cautelares, tem a ver com esse processo, não da tentativa de golpe de Estado.